Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite, o vento uivava pelas colinas de Montana, carregando consigo a neve e o silêncio. No meio dessa vasta propriedade isolada, erguia-se a mansão de Jonathan Miles, um bilionário conhecido por sua colossal fortuna, mas sobretudo por sua solidão. Desde a trágica morte de sua esposa e filho em um acidente de avião, ele fechou seu coração para o mundo, refugiando-se em sua imensa propriedade, cercado apenas por seus cavalos e suas memórias. Por volta da meia-noite, enquanto fazia sua ronda habitual pelos estábulos, ele notou algo estranho. Uma luz fraca vinha do velho celeiro abandonado que não usava há anos. Intrigado, pegou sua lanterna e foi até lá, pensando inicialmente que algum animal havia se refugiado ali. Mas ao passar pela porta rangente, ele parou. Sobre um fardo de feno, coberto com um cobertor furado, duas meninas dormiam profundamente, abraçadas para se aquecerem. Tinham apenas 8 ou 9 anos, os cabelos emaranhados e as bochechas cobertas de poeira. Uma delas segurava uma boneca de pano nos braços, a outra tinha lágrimas secas no rosto. Jonathan sentiu o coração apertar. "Quem diabos são vocês?" murmurou ele, ajoelhando-se ao lado deles. As meninas acordaram assustadas, aterrorizadas. A mais velha tentou ficar na frente da irmã, pronta para protegê-la. "Por favor, não nos expulse, senhor", implorou ela com a voz trêmula. "Só queríamos dormir em algum lugar quentinho. Não temos para onde ir." O bilionário permaneceu em silêncio por um longo momento. A semelhança entre eles era impressionante, não apenas entre eles, mas também com outra pessoa. Alguém que ele amou, e perdeu. Ele decidiu levá-los de volta para a mansão, alimentá-los e, na manhã seguinte, ligar para os serviços sociais. Mas quanto mais os observava, mais uma estranha premonição crescia dentro dele. Alguns dias depois, os testes de DNA que ele havia solicitado secretamente acabavam de chegar. Jonathan sentou-se lentamente em seu escritório, com as mãos tremendo. O resultado era claro, indiscutível. As gêmeas eram netas de sua falecida esposa. E pior ainda, a única garota que ele pensava ter morrido com ela no acidente, pode ainda estar viva. A manhã despontou sobre o vale de Montana envolta em uma densa névoa dourada. Jonathan Miles, ainda vestindo a mesma camisa amarrotada de ontem, olhava através da grande janela panorâmica para as duas pequenas figuras que brincavam no jardim nevado. Eles estavam rindo. Uma risada clara e inocente, quase real naquela casa onde, durante anos, reinou o silêncio do luto. Os gêmeos foram chamados Emily e Grace. Eles passaram os últimos 3 dias na mansão, aquecidos, alimentados e vestidos com casacos novos. Inicialmente Jonathan pensou que fosse apenas um gesto temporário, uma obrigação moral. Mas, desde que receberam os resultados do teste de DNA, tudo mudou. Os gêmeos tinham o mesmo sangue que sua falecida esposa Eleanor, o mesmo sorriso, os mesmos olhos verde-acinzentados, tão raros. Não foi coincidência. Alguém havia mentido para ele. Jonathan sentou-se à sua mesa e pegou a antiga fotografia emoldurada de sua esposa. Ela estava sorrindo, segurando a mão de uma menininha de apenas 5 anos, sua única filha, Clara, que ele acreditava ter morrido no acidente de avião 11 anos antes. As equipes de resgate encontraram apenas destroços, fragmentos de DNA que se acreditava pertencerem a ambas. E se tudo tivesse sido uma farsa? Seu coração começou a bater mais rápido. Ele pegou o arquivo e o releu mais uma vez. O laboratório não tinha dúvidas, as crianças eram descendentes diretas de Clara Miles. Mas como? Clara tinha apenas 18 anos quando desapareceu. E os gêmeos hoje tiveram 9. Jonathan se levanta abruptamente. "Isso não é possível", murmurou ele. Uma data se impôs a ele, inescapável. A cronologia coincidia perfeitamente. Clara poderia tê-los tido, pouco antes de seu desaparecimento. Na cozinha a governanta Marta servia chocolate quente para as meninas. Emily falava pouco, mas Grace, mais falante, relatava suas andanças com uma ingenuidade comovente. "Mamãe costumava dizer que deveríamos sempre ser bons. Ela disse que voltaria, mas nunca voltou." Jonathan, escondido nas sombras do corredor, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Qual era o nome da sua mãe?" perguntou Marta suavemente. "Clara", respondeu Grace. "Clara Miles." A xícara que a governanta segurava se estilhaçou no chão. Jonathan deu um passo para trás, sem fôlego. Naquela noite, sem conseguir dormir, ele desceu até o porão onde guardava caixas de papelão antigas, lacradas desde o acidente. Abriu uma delas com as mãos tremendo. Dentro havia arquivos de seguro,
fotos e um objeto que não via há 11 anos, o diário de Clara. Ao folhear as páginas amareladas, ele descobriu anotações escritas às pressas. Não posso contar-lhes a verdade. Minha mãe está me implorando para fugir. Alguém está nos ameaçando. Se algo me acontecer, quero que meu pai saiba que o amo. Jonathan sentiu o chão ceder sob seus pés. Eleanor, sua esposa, sabia. Ela sabia que a filha deles estava em perigo. Ele apertou o caderno contra o peito com um olhar fixo. E pela primeira vez em anos, ele jurou que não pararia até descobrir o que realmente havia acontecido. Na manhã seguinte, o sol filtrava-se pelas cortinas de seda do escritório, mas Jonathan não havia dormido. Olheiras profundas marcavam seu rosto, e seu olhar, antes frio e impenetrável, parecia assombrado. Sobre a escrivaninha, o diário de Clara permanecia aberto na última página, aquela onde as palavras trêmulas diziam: "Minha mãe está me implorando para fugir. Alguém está nos ameaçando." Essas palavras não paravam de ecoar em sua mente. Quem os estava ameaçando? Por que Eleanor, sua esposa, não lhe contou nada? E acima de tudo, como sua filha, Clara, sobreviveu ao acidente que todos acreditavam ser fatal. No grande salão da mansão, os gêmeos brincavam com um cachorro velho que pertencia à propriedade. Emily, a mais reservada dos dois, observava Jonathan discretamente com frequência. Ele percebia em seu olhar uma curiosidade tímida, quase um reconhecimento instintivo. Esse laço sanguíneo, mesmo que ignorado, já parecia dizer muito. Após o almoço, Jonathan perguntou a Marta: "Você pode me trazer os pertences pessoais de Eleanor? Tudo que tínhamos guardado depois do acidente." A governanta hesitou surpresa. "Senhor, o senhor não abre esses cofres há anos." "Tem certeza?" "Sim. Acho que minha esposa está escondendo algo de mim, e quero descobrir o que é." Algumas horas depois, no cômodo mais isolado da mansão, ele colocou diante de si um antigo baú de mogno. As iniciais EM estavam gravadas na tampa. Ele o abriu lentamente. Lá dentro, as lembranças de uma vida inteira, as joias de Eleanor, um caderno de esboços, um lenço perfumado, e deslizado entre 2 livros. Um envelope lacrado com cera vermelha. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele reconheceu imediatamente a caligrafia elegante da esposa. No envelope apenas uma frase: "Só abra se a dor se tornar insuportável." Ele rasgou cuidadosamente o envelope e desdobrou a carta. O cheiro do papel antigo se misturou ao perfume que outrora ostentara. As palavras, escritas com uma caligrafia trêmula, pareciam vir do além-túmulo. "Meu querido Jonathan, se você está lendo esta carta, significa que a mentira que lhe contei se tornou insuportável. Clara não está morta. Tive que fazê-lo desaparecer para protegê-lo. Um homem poderoso queria silenciá-la. Ele sabia algo que ela havia descoberto, algo que destruiria seu império. Eu não podia lutar contra ele. Então, organizei sua fuga, e fingi sua morte. Se algum dia encontrarem os filhos dela, protejam-nos como um dia me protegeram. E me perdoem. Eleanor." Jonathan permaneceu imóvel, sem conseguir se mexer. Sua garganta se fechou. "Meu Deus, Eleanor! O que você fez?" Ele murmurou. Tudo desmoronou de uma vez. Os anos de luto, a solidão, a dor que ele pensava compreender. Clara estava viva, e Eleanor a escondeu para salvá-la. Mas de quem? Ele se levantou abruptamente e pegou o celular. "Marta", ele chamou. "Sim, senhor? Encontre para mim tudo o que puder sobre os sócios da minha esposa antes de sua morte. Todos os nomes, todas as empresas. Alguém em algum lugar sabe o que ela estava protegendo." Então, lançando um último olhar para os gêmeos que riam lá fora, ele jurou silenciosamente para si mesmo: "Encontrarei minha filha. E destruirei quem a obrigou a desaparecer." A chuva batia com força nas janelas da mansão, como se tentasse afastar os últimos vestígios do verão. Jonathan, com o diário de Clara aberto no colo, examinava cada página em busca de uma pista, um nome, um endereço, uma frase que o levasse a algum lugar. Sentia-se como um detetive atrapalhado na casa da sua própria vida. Em meio às anotações rabiscadas, uma folha de papel dobrada se soltou. Ele a desdobrou. Era uma fotografia amadora, amarelada nas bordas. Mostrava Clara sorrindo, encostada em uma parede de tijolos, com uma das mãos entrelaçada à de um homem que ele não reconheceu de imediato. O homem tinha um rosto magro, olhos penetrantes e uma cicatriz diagonal na bochecha direita que distorcia ligeiramente seu sorriso. Jonathan sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele rosto despertava uma antiga inquietação, como uma música que a gente acha que reconhece, mas não consegue lembrar o nome do compositor. Na parte inferior da foto, Clara havia escrito, com letra apressada: "V, não fale. V,
20 possibilidades fervilhavam em sua mente, mas apenas uma lhe veio com frieza e força: Victor Langford. Um nome que ouvirá certa vez sussurrado em reuniões, um associado discreto nos negócios de Eleanor. Um homem que construíra sua fortuna nas sombras, capaz de transações silenciosas e ameaças cuidadosamente elaboradas. Ele foi imediatamente à biblioteca e recuperou dos arquivos os antigos contratos assinados em nome da Eleanor Miles Enterprises. As páginas estavam repletas de números e cláusulas, mas um nome continuava a aparecer como uma mancha indelével: Langford Holdings, Victor Langford, diretor-geral. Jonathan finalmente se lembrou. Uma altercação pública, anos antes, entre Eleanor e um investidor excessivamente agressivo. Foi descrita como uma disputa financeira. Ninguém fez alarde. Eleanor lidou com a situação com cautela, o boato foi abafado e a vida seguiu em frente, até que tudo mudou. Ele fotografou o homem ao telefone, comparando a imagem com a silhueta que vira em uma antiga reportagem sobre Victor. As feições coincidiam. A cicatriz também. O enigma estava tomando uma forma sinistra. Victor Langford não era apenas um caso. Ele poderia ser o motivo do desaparecimento de Clara. Marta, murmurou ele, ligue para a agência privada. Encontre tudo sobre Victor Langford. Viagens recentes, associados, endereço. E não conte a ninguém que estou envolvido. A governanta, acostumada aos ânimos exaltados pela dor da patroa, assentiu com a cabeça, mas seus olhos denunciavam o medo. No corredor, Emily passou correndo, segurando uma boneca na mão. Ela olhou para cima e, sem entender, disse: Papai diz que temos um avô malvado. Jonathan sentiu um beliscão. Ainda não, ele pensou. Não antes de ter provas. A noite caiu como um manto sombrio. Ele telefonou para seu advogado, solicitou verificações discretas e convocou o antigo investigador particular que costumava contratar para assuntos menos sentimentais. As informações eram escassas, cuidadosamente filtradas. Victor Langford era um homem cauteloso cujo império se estendia do setor imobiliário à tecnologia médica. Poucos registros públicos, muitas contas offshore, o que causou um arrepio na espinha de Jonathan. Rumores sussurrados de soluções finais para aqueles que se opunham a ele. Por volta das 2 da manhã, enquanto ele arquivava novos documentos, seu telefone vibrou. Uma mensagem anônima. Parem de cavar. O que está enterrado deve permanecer enterrado. Na parte inferior da mensagem nada, nenhum número, nenhuma assinatura. Apenas um aviso. Jonathan desligou o telefone, com o coração pesado, mas a sua determinação mais firme do que nunca. Ele se levantou, pegou a fotografia de Clara e olhou para ela uma última vez. A menina estava sorrindo, um sorriso que ele quase não via há anos, inocente, confiante. Ele a guardou no bolso interno do paletó e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a raiva substituir a paralisia. Encontre-o, disse ele em voz baixa, como uma promessa feita a si mesmo e àqueles que protegia. E que a justiça seja feita. Naquele exato momento, no celeiro, alguém escutava atrás da porta. Um sussurro, um movimento. Alguém sabia que Jonathan havia encontrado a fotografia. E a noite cúmplice se fechou sobre segredos que muitos desejavam manter enterrados. Na manhã seguinte, Jonathan não conseguiu mais ficar na mansão. A sombra de Victor Langford pairava sobre cada cômodo, cada corredor e até mesmo sobre o riso inocente dos gêmeos. Ele decidiu voltar para o celeiro. Onde tudo começara, o lugar onde encontrara Emily e Grace adormecidas. Ele pressentia que pistas esquecidas ainda o aguardavam ali. O celeiro, antes esquecido e empoeirado, tinha algo estranhamente intocado. O vento assobiava entre as tábuas, fazendo os raios de luz dançarem sobre os fardos de feno. Jonathan agachou-se perto dos engradados que não abrirá nos primeiros dias, observando as manchas de poeira e as pegadas antigas. Foi então que ele percebeu um pequeno baú de metal, meio escondido sob um cobertor rasgado. A fechadura estava enferrujada, mas com um pouco de persistência ele conseguiu abri-lo. Lá dentro, ele encontrou documentos e fotografias cuidadosamente dobrados, cartas ameaçadoras, provas de transações ilegais e um caderno. O caderno estava escrito às pressas com rabiscos e frases apressadas. Jonathan reconheceu imediatamente a caligrafia da esposa. Se alguém ler isto, deve proteger as minhas filhas. Victor Langford. Ele não perdoa. O caderno também continha um mapa detalhado dos movimentos de Clara antes de seu desaparecimento, endereços secretos e até instruções sobre como proteger Emily e Grace. Tudo estava cuidadosamente codificado para que não pudesse ser compreendido por terceiros. Enquanto examinava os documentos, Jonathan ouviu um ruído atrás de si. Virou-se bruscamente. A porta do celeiro moveu-se ligeiramente, como se alguém a tivesse tocado.
Mas não havia ninguém lá. Um arrepio percorreu sua espinha. Alguém estava observando este lugar. Por quanto tempo? E por que não levaram binóculos? Ele se agachou e examinou o chão. As pegadas levavam a um túnel antigo, uma passagem secreta sob o celeiro que ele nunca havia notado. Jonathan sentiu o coração acelerar. O celeiro não era apenas um refúgio temporário para as gêmeas. Era um santuário projetado por Eleanor para proteger sua filha e suas futuras netas. Ele pegou o celular e ligou para Marta. Preparem a mansão. Vamos remover todas essas coisas e garantir a segurança do local. Senhor, e as meninas? Perguntou ela, preocupada. Eles vão ficar comigo, respondeu Jonathan com firmeza. São muito importantes. Ninguém deve machucá-los. Enquanto subia a encosta em direção à mansão, Jonathan refletia. Eleanor havia planejado tudo para garantir a sobrevivência de suas filhas. Ela preparara os esconderijos, as mensagens codificadas e até mesmo os documentos que comprovariam a identidade das meninas. Mas algo ainda lhe escapava. Clara estaria viva em algum lugar? E se ainda estivesse em perigo? Quem poderia encontrá-la antes de Victor? Naquela noite, Jonathan permaneceu acordado em seu escritório, com o caderno de sua esposa aberto à sua frente. Cada palavra, cada instrução, cada segredo parecia sussurrar em seu ouvido. Não deixem que ninguém os machuque, mesmo que isso signifique lutar contra o mundo inteiro. E em algum lugar nas sombras, alguém observava a mansão da floresta. Um sorriso frio e calculista iluminou seu rosto. Victor Langford agora sabia que Jonathan havia encontrado o celeiro, e ele não deixaria essa descoberta impune. A névoa matinal envolvia as árvores da propriedade Miles, conferindo à mansão o ar de uma fortaleza esquecida. Jonathan, sentado em seu escritório, examinava atentamente os arquivos que havia recuperado do celeiro. Os documentos revelavam não apenas ameaças passadas, mas também os movimentos recentes de Victor Langford. Ele sabia agora que o perigo estava próximo. De repente, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Você está brincando com fogo, Jonathan. Essas crianças não lhe pertencem. Deixe-as, ou você vai se arrepender. A voz era fria, metálica e desprovida de emoção, não deixando espaço para dúvidas. Jonathan sentiu o punho se fechar. Largou o telefone e respirou fundo. Esta era a primeira ameaça real e direta. Victor Langford acabará de fazer sua jogada. Algumas horas depois, enquanto Jonathan inspecionava a segurança ao redor da mansão, viu um carro preto parar no final da entrada. 2 homens de terno, claramente trabalhando para Victor, saíram do veículo. A propriedade, por mais vasta e isolada que fosse, não era impenetrável. Jonathan ordenou que Marta e os gêmeos permanecessem no escritório seguro da mansão e trancou todas as portas com o sistema que havia instalado após o acidente. Mas antes que pudesse reagir, um dos homens atirou um pequeno objeto por cima da cerca. Jonathan o apanhou. Era um balão com uma mensagem. Abriu-o cuidadosamente e leu as palavras escritas com marcador preto. Você não deve interpretar o pai. Acalme sua curiosidade. A mensagem não deixava dúvidas. Victor sabia que Jonathan conhecia seu segredo. E estava usando o medo para intimidar. Jonathan sentiu uma raiva crescente dentro de si. Sabia que Victor Langford não era um homem para ser subestimado. Mas também sabia de uma coisa, ele jamais abandonaria as gêmeas. Essas meninas eram o último vestígio vivo de sua filha Clara, e ele faria qualquer coisa para protegê-las. Ele contatou o ex-investigador particular Michael O'Connor para monitorar toda a atividade ao redor da mansão e investigar Victor. Começou a formular um plano estratégico, garantir a segurança da propriedade, proteger as meninas e, acima de tudo, descobrir onde Victor havia escondido Clara, caso ela ainda estivesse viva. A noite caía. Emily e Grace haviam adormecido, abraçadas aos seus bichinhos de pelúcia. Jonathan estava sentado junto à janela, observando a floresta que delimitava a propriedade. O feixe de um holofote ao longe atravessava as árvores, um aviso silencioso. Victor Langford queria marcar seu território, para lembrar a todos que ele poderia atacar a qualquer momento. Jonathan cerrou os punhos. Sua voz, baixa, mas firme, ecoou na sala vazia. Se você quer jogar, Victor, então jogue. Mas eu te aviso, não vou recuar. E em algum lugar nas sombras, uma risada fria respondeu-lhe, invisível mas ameaçadora. A guerra tinha acabado de começar. A tensão na mansão Miles era palpável. Jonathan sabia que permanecer na defensiva não seria suficiente. Victor Langford havia feito seu primeiro movimento, e cada minuto perdido colocava Emily e Grace em perigo. Ele precisava agir, e rápido. Ao amanhecer, Jonathan chamou Michael O'Connor, o antigo detetive particular, à biblioteca.
Michael, disse ele, colocando o caderno de Eleanor sobre a mesa, preciso que você entenda uma coisa. Essas garotas, elas são o último elo com Clara. E Victor Langford está disposto a tudo para tê-las de volta. Michael assentiu com a cabeça. Ele conhecia Victor de nome. Inteligente, metódico e implacável. Então, o que você propõe? Perguntou Michael. Jonathan desdobrou um mapa da propriedade e apontou para vários locais: o celeiro, o túnel secreto, o escritório seguro e outros esconderijos que Marta vinha preparando há anos, seguindo as instruções de Eleanor. Usaremos seus esconderijos contra ele. Victor acha que estamos vulneráveis aqui, mas podemos transformar a mansão em uma armadilha. Se quisermos recuperar Clara ou protegê-la, precisamos antecipar cada movimento dela. Ao longo do dia, Jonathan e Michael reforçaram a segurança da propriedade. Câmeras de vigilância escondidas, sistemas de alarme sofisticados, passagens secretas reforçadas. Os binóculos foram colocados em um apartamento temporário no porão, fora da vista de todos, sob a vigilância de Marta. Mas Jonathan sabia que precisava ir além. Precisava atacar onde Victor menos esperava, em seus negócios, seus segredos, sua reputação. Ele contatou discretamente os associados de confiança de Eleanor e restabeleceu uma rede de informações que ela havia preparado meticulosamente. Documentos financeiros comprometedores, provas de transações ilegais e arquivos que comprovavam ameaças anteriores. Tudo isso poderia ser usado como forma de pressionar Victor. Naquela noite, Jonathan posicionou-se junto à janela do escritório, observando a escuridão que envolvia a propriedade. Um leve movimento na mata chamou sua atenção. Discretamente, ele ativou um dos detectores de movimento e viu uma figura se aproximando, um drone sobrevoando a propriedade. Victor estava testando o sistema de vigilância. Jonathan sorriu, um sorriso frio e determinado. Agora é a sua vez, Victor, murmurou ele. Mas lembre-se, eu sei dos seus segredos. E para cada ameaça que você fizer, eu mostrarei que temos olhos em todos os lugares. Nesse instante, um pacote que deslizou por baixo da porta chamou sua atenção. Um envelope sem nome. Jonathan o abriu. Dentro, uma foto de Clara criança sorrindo, acompanhada de um bilhete rabiscado. Se quiserem me ver vivo de novo, me encontrem antes que ele o faça. Jonathan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O quarto estava silencioso, mas seu coração batia forte. Victor Langford tinha ido mais longe do que ele imaginava. Clara não tinha simplesmente desaparecido. Ela ainda estava sendo mantida em algum lugar. Então é isso, pensou ele. A verdadeira caçada começa agora. Jonathan estava diante do mapa detalhado que havia acumulado ao longo dos dias. Cada anotação, cada endereço, cada transação de Victor Langford formava uma rede complexa, um verdadeiro labirinto. Encontrar Clara seria uma tarefa difícil. Victor nunca deixava rastros, e cada pista parecia se transformar em uma armadilha. Com Michael ao seu lado, Jonathan começou por analisar as atividades recentes de Victor. Seus investimentos recentes não eram típicos de negócios comuns. Prédios abandonados, armazéns isolados, áreas rurais remotas. Tudo apontava para esconderijos, refúgios onde ele poderia manter Clara em cativeiro ou, pior, usá-la para seus próprios fins. Ele está nos manipulando como um mestre do xadrez, murmurou Michael. Cada movimento é calculado para que estejamos sempre uma casa atrás. Jonathan assentiu com a cabeça com o rosto tenso. Então chegou a hora de jogar o jogo dele. Mas do meu jeito. O primeiro local a ser visitado foi um antigo armazém nos arredores da cidade, identificado pelas transações financeiras de Victor. Jonathan e Michael chegaram à noite movendo-se pelas sombras. Havia inúmeras câmeras, mas graças aos sistemas de Eleanor e às informações que haviam coletado, eles conseguiram desativar os dispositivos sem alertar ninguém. Lá dentro reinava a escuridão. Jonathan sentia uma tensão quase palpável. As paredes estavam cobertas de mapas, plantas e anotações rabiscadas por Victor. Em um quadro, vários rostos estavam circulados em vermelho. E no centro, um nome recorrente, Clara Miles. Então ele sabe que estamos procurando por... murmurou Michael. Uma voz fria soou atrás deles. Eu estava te esperando. Jonathan se virou e viu uma figura nas sombras. Um homem alto e magro, com olhos penetrantes e uma cicatriz na bochecha direita, Victor Langford. Seu sorriso era cruel, satisfeito. Você realmente acha que pode me vencer? Perguntou Victor, avançando lentamente. Tudo que você encontrar estará de acordo com as minhas regras. Jonathan sentiu uma onda de raiva fria percorrer seu corpo. Clara é minha filha. Suas regras não importam, Victor. Ela vai sair deste labirinto. Victor deu uma risada, um som que ressoou como metal rangendo. Então preparem-se.
Este labirinto é minha criação, e nem todos que entrarem nele sairão ilesos. Jonathan então compreendeu a magnitude da batalha. Não se tratava mais apenas de proteger os gêmeos, ele precisava confrontar Victor diretamente, frustrar suas armadilhas e encontrar Clara antes que fosse tarde demais. Antes de partir, Jonathan anotou cada detalhe em um caderno, as pistas deixadas para trás, as possíveis armadilhas, os padrões de movimento de Victor. Ele sabia que essa parte seria não apenas física, mas também intelectual. Michael, disse ele, devemos pensar como ele, e estar prontos para atacar onde ele menos espera. A noite envolveu a cidade e nas sombras Victor observava. Com um sorriso malicioso nos lábios, ele sabia que o jogo estava apenas começando. A chuva caía forte sobre a cidade, lavando as ruas e intensificando a atmosfera tensa. Jonathan e Michael estavam em vigilância havia 2 dias, seguindo as poucas pistas deixadas por Victor. Cada movimento parecia calculado, cada silêncio carregado de ameaça. Mas finalmente tinham uma pista, um armazém isolado nos arredores, marcado por transações incomuns. Jonathan avançou com cautela, com os gêmeos ainda em segurança dentro da mansão. Ele sentia o peso de cada decisão. Um movimento em falso e Clara, se ele ainda estivesse vivo, poderia estar em perigo. Do lado de fora do armazém, ele observou a área, guardas posicionados, câmeras e um pequeno veículo preto nas sombras. Victor não havia deixado nada ao acaso. Está aqui, murmurou Jonathan. Prepare-se. Michael assentiu com a cabeça. Ambos entraram silenciosamente por uma escotilha lateral, deslizando para a escuridão. Lá dentro, o lugar era um verdadeiro labirinto. Gaiolas de metal, passagens secretas e cartazes com mensagens codificadas. Então, em uma sala pouco iluminada, Jonathan vislumbrou uma figura trêmula, mas imediatamente reconhecível. Clara! Exclamou ele. A jovem ergueu os olhos incrédula, como se pensasse estar sonhando. Jonathan correu em sua direção e a abraçou, com lágrimas nos olhos misturando alívio e raiva. Papai, eu sabia que você viria, murmurou Clara. Mas a alegria durou pouco. Uma voz arrepiante soou atrás deles. Tarde demais. Victor Langford apareceu na entrada, acompanhado por vários homens armados. Seu sorriso cruel não deixava dúvidas sobre suas intenções. Ele não cederia tão facilmente. Jonathan se levanta, colocando Clara atrás de si. Você nunca mais vai tocá-la, Victor. Nunca. Victor zombou. Ah, mas devo dizer que você foi persistente. Muito persistente. Uma pena que não tenha sido suficiente. Então começou um confronto intenso. Jonathan e Michael usaram todas as passagens secretas e todas as distrações para neutralizar os guardas um a um, seguindo os planos de Eleanor. Clara, mesmo assustada, demonstrou uma resiliência impressionante. Ela conhecia alguns dos esconderijos e passagens que sua mãe havia planejado para protegê-los. Após um tenso confronto, Jonathan conseguiu isolar Victor em um quarto, prendendo-o sem qualquer possibilidade de fuga. Acabou, Victor. Esqueça, disse ele com voz gélida. Victor, percebendo que havia perdido, tentou um último blefe. Você acha que venceu, mas eu voltarei. Jonathan olhou para ele atentamente. Enquanto eu viver, você nunca tocará na minha família. No dia seguinte, a propriedade dos Miles estava calma novamente. Clara estava de volta sã e salva, e Emily e Grace brincavam no jardim, suas risadas parecendo apagar todas as tristezas passadas. Jonathan segurava a filha nos braços, aconchegando as gêmeas contra si. Eleanor, por meio de suas anotações e caderno, guiou Jonathan até aqui. Seu plano funcionou, sua família estava protegida e Victor Langford fora neutralizado, pelo menos por enquanto. Jonathan olhou para o céu acima das colinas, o sol nascente iluminando a neve derretida. Sobrevivemos nas sombras, mas agora somos livres. E ninguém jamais nos separará. A mansão, outrora símbolo de solidão e luto, havia se tornado um lar novamente. E para Jonathan, Clara, Emily e Grace, cada risada ressoava como uma promessa. O passado estava para trás, o futuro finalmente em suas mãos.